desse susto que é ter um filho, a gente fica assustado mesmo. No começo, acha que o choro é para acudir e se estiver chorando, tá errado. Então, minha esposa segurando um lado e eu acordo e vou ilustrar aqui, Léo, seguro do outro lado, eu falo, mama junto pra dormir junto, pra todo mundo ir no mesmo ônibus junto, sabe? Tem hora que você dá uma nada um pouquinho mais rápido, tenta dar uma acelerada pra ver se melhora, às vezes ele dá uma acalmada, de repente você não explica, parou, você fica quieto. Não mexe que ele parou. Não Você respira. fica do totô, deixa ele quieto porque ele tá resolvendo. Braço dormiu, continua. Braço dormiu, Que continua. gangrene, viu? Salve, galera! Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá de onde você está assistindo a gente, que continente, que planeta, que sistema. Eu agora, José, com um episódio bem particular hoje, onde a gente vai se encontrar aqui, alguns pais, vamos conversar, pai para pai, homem para homem, sobre alguns assuntos desses nossos lares, dos nossos sistemas familiares. E o assunto de hoje é um assunto que faz a gente perder o sono. A gente vai falar justamente disso, desse período noturno. Talvez um dos momentos, ou talvez uma das oportunidades em que realmente existe a grande construção de uma parceria, existe a grande... Se lançam as bases, talvez, do cuidado, né? Desse homem que, de repente, começa a se inteirar do que está acontecendo aí nesse período noturno, mas não vou ficar me alongando aqui, eu só queria começar introduzindo o assunto porque eu quero saber desses caras agora. A gente está com uns convidados que eu não vou apresentar. Eu vou deixar que eles se apresentem, mas eu vou começar comigo como pai, que talvez é uma novidade para muitos de vocês. Eu sou Leonardo Piamonte, eu tenho 3 filhos, um de 23 anos, um de 15 anos e um de 9 anos. Isso agora no momento da gravação. Os problemas do sono deles já ficaram um pouco mais distantes na minha memória, mas ainda me lembro como se fosse ontem. Então, enfim, depois eu vou contar um pouquinho aí dos dramas que eu vivi. Mas, e aí? Começa aí você, André. Fala aí. Legal, obrigado pelo convite, Léo. Meu nome é André, eu tenho 2 filhos, o Manuel e o Antônio, ambos com 3 meses, então eu sou pai de gêmeos aqui. Acho que tem um bom conteúdo para ajudar aqui na questão do sono. O tempo que eu tenho passado acordado pensando. E o tempo que você ainda vai passar de repente. Sim. Fala aí, Rodrigo. Então, obrigado pelo convite, Léo. Prazer estar com os amigos aí. E eu sou pai da Antônia, sou músico, flautista, criador de abelha sem ferrão, cuteleiro, marceneiro. Me viro como eu posso nesse país aqui. E tenho meus desafios, assim, como homem, como pai, como despedida de quem eu era, né, na chegada de um filho, né, mas também trazendo minha identidade junto e vendo o que é que vai dar disso tudo. Massa. Obrigado pelo convite, né? Meu nome é Daniel, pai do Lourenço, tem 3 meses. Estamos aí tentando dormir um pouco. Tá, mantenha-se acordado no podcast. Sim. Que a gente precisa da sua opinião. Mas enfim, é isso, galera. É interessante isso que você falou, hein, Rodrigo? Me despedindo desse homem que eu era. Eu fiquei te olhando assim com a mão, assim, num trem. Em que momento a gente para de se despedir e começa a saudar o outro trem que tá vindo, né? Você tá nesse momento aí do meio? Você já viu que tá outra coisa chegando? Eu tô numa fase ainda de estranhamento desse íntimo que é o filho, né? Uhum. Ainda de estranhamento. Simplesmente foi feita uma pergunta para mim num grupo de... Aliás, Terra Pretas. Um grupo terapêutico, assim, bem de cunho social, de homens pretos. E toda terça. E foi feita uma pergunta para mim. O que você sente pela sua filha? Eu não soube definir. Certo. Sabe que eu me lembrei, não sei o que vocês acham disso, mas eu tenho uma imagem na cabeça, que é a imagem quando você está atravessando um rio, que tem umas pedras, assim, e você pula de uma pedra para outra, sabe? Tem um momento em que você não está em nenhuma das duas pedras, você está no ar. Sim. E isso já foi usado como definição de angústia. Angústia é o momento em que você sai de um lugar e vai para o outro, mas ainda não está nenhum. Já não está mais nenhum, mas está nesse outro. Ou né? Tá também... chegando, pode ser que você chegue e se destartele, se caia, se sei lá. Você espera que tenha uma Esse pedra momento firme e em que não você... tem. Mas avançar é preciso. Aí, Mas é interessante que também no conceito de sublimação, né, que são uma das 4 caminhos da pulsão, né, possíveis, né? Você também vai do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido.
E no meio é um abismo, né? Cara, é um abismo, é isso aí. E esse abismo aí, como tá as noites na tua vida, André? Conta um pouco. Cara, eu tenho passado muito tempo acordado, talvez mais do que eu gostaria. Conta aí. Mas a gente meio que tem uma rotina aqui, Léo, e estamos em 3 meses, então, pegando o gancho aqui que o amigo disse, é um eterno caindo a ficha até nesse período pra mim, tipo, eu sou pai, sabe? É um eterno, nossa, eu sou pai. E durante a jornada da noite, assim, a gente tenta fazer uma rotina específica, religiosamente a mesma coisa, para ver se engrena um sono ali mais que 3 horas, e quando passa 3 horas e meia é uma celebração imensa. Tanto assim, que acorda as crianças, né? Não, tanto que você acorda e olha, fala, mão no peitinho, tá está respirando. Aquela coisa, se não dorme um pouco, por que não tá dormindo? Se tá dormindo demais, será que ele tá bem? Será que eu vou lá dar uma cutucada? Então aí meio que a gente acaba se adaptando ali, a gente sabe mais ou menos uns horários de falar, ó, esse sono que ele tá agora é meio que só um cochilo, então eu sei que vai acordar daqui uns 40 minutos até ter o melhor sono, que no nosso caso, recentemente o melhor sono são 3 horas e meia, que fala, ó, preciso aproveitar. Aí depois acaba das jornadas da madruga, tipo, ó, acordar de novo. Então os ciclos acabam sendo ali geralmente das 9 até uma meia-noite, chutando alto, e depois 3 horas, até umas 5h30, 6 horas, aí acabou. Aí... Toda vez que acorda você troca a fralda? Não necessariamente. A gente procura sempre dar uma olhada assim, se vazou. Não me julgue. Não, no início toda hora a gente trocava, a gente ficou com medo. Não vamos trocar mais a fralda, vamos ver se dá para aguentar, menos no trabalho, para ver se fica mais tranquilo, mais sossegado. Se não acorda tanto ele, não pega, mexe, não, né? De repente... Estamos indo na jornada do se vazou. E a jornada do se vazou antes, agora a gente teve um progresso muito bom, Daniel, porque ele dormia exatamente em cima de mim. Então se vazou eu também sentia, vazava em mim. Vazava, moço. Aí é foda. Vazava, isso. Aí agora a gente vai mais nessa jornada se vazou para ir trocando, e tivemos um grande passo que ele está dormindo ao meu lado agora, não está? Então é minha esposa, os 2 meninos como Cristo Redentor, os bracinhos abertos, e eu do outro lado quando tem um espacinho legal. Mas achei muito legal assim uma coisa que já teu comentário também traz, né, que o bebezinho especificamente ele nasce num sistema que é totalmente estranho, desconhecido, meio seco, que os sons, os barulhos, assim, a própria acuidade visual do bebê, uma coisa meio sabe, muito pouco desenvolvida. Sabemos que tem uma gestação que ocorre fora do útero, né? Tempo, né? A aposta da espécie foi essa, assim, tipo, vamos botar esse cabeção aí pra sair logo e deixa ele se desenvolver lá que... Por ser bípede, né? E esse cara, essa espécie, né? Eles sabem se cuidar uns dos outros, é a maior... A gente esqueceu isso na Revolução Industrial, mas antes disso a gente se cuidava muito uns dos outros, né? Agora, ele não nasce, assim, sabendo, e a gente também não, né? Exato. E aí, no teu comentário, eu saquei um pouco isso, assim... Demora para criar intimidade com um bebê, demora para criar intimidade com uma pessoa que é desconhecida, e não só desconhecida, né, para ti, mas... Ela tá num momento que é desconhecido o planeta inteiro, né? Assim, eu fiz um comparativo pra minha esposa, que o menino passou 9 meses num hotel 5 estrelas e quando nasce vai pra um hotel de periferia. É tudo novidade pra ele. Ele tava acostumado com comida à vontade, tudo do bom e do melhor, e agora não tem. É tudo estranho pra ele. Tem que se acostumar. Demora um tempo, mas também demora um tempo pros pais, pro pai, agora vocês fazendo, né, contando um pouquinho de como estão as rotinas, de você ver, peraí, esse sono aí... Esse sono é cochilo. Esse sono ali, aqui dá pra deixar um pouco mais. Apelidamos o sono de cochilo do sono da enganação. Porque a gente, no sono do cochilo, eu já pegava ele pra deitar. Aí era 40 minutos, ele acordava. Tem uma técnica que minha esposa fala que é o segundo suspiro. Na hora que ele entra no sono profundo. Você tem que observar, tem que entender. Na hora que entrou no sono profundo, aí você pode botar no berço. Porque senão ele vai acordar. Se não tiver nesse sono profundo, ele vai acordar. É dito e feito. Se você não esperar, botou no berço, ele acorda como se nada tivesse acontecido. Né? Existe um momento, né? Mas acho muito bonito resgatar disso, assim, a saber identificar o momento é tão importante quanto o momento. Se você não estivesse aí, você não saberia. Se você não estivesse ali
participando nessa madrugada, estando ali junto, na parceria, na parentalidade, você não sacaria quando... Eu tô um pouco ausente das noites lá. Conta aí. Porque eu percebi uma coisa, que tem uma pegadinha, né? Você fala, vou ser pai ativo, né? Vou dividir tudo. E aí o mamá é a mãe e o bebê. É a cena, né? Uhum. E aí quando acostuma a dormir depois que mama, é difícil do pai alterar algo ali, se ele estiver percebendo que poderia ser diferente. Então eu percebia que nós dois cansávamos demais, até no debate, extremamente cansado à noite, Sim. né? Ah, sim. E aí as brigas são recorrentes. É muita briga e choro, e briga e choro. E a mãe tem uma ideia, o pai tem outra ideia, o que é natural. Sim. Aliás, isso é saúde, né? Deveria O debate. Só que possibilitar o debate, só né? que quando a gente está cansado, né? Sem dormir, é muito complicado. É. E aí eu percebi que ia render melhor eu ter a opção de dormir em outro quarto e poder alterar, assim, quando a mãe estivesse cansada de tanto dar de mamar, né? Porque eu vejo que um dos problemas é esse, atrelar dormir a ter que mamar, obrigatoriamente. Não que mamar tenha algum problema, nenhum. Aliás, no começo, o mamar é a salvação do bebê, né? Mas depois de um tempo, ainda permanecer nesse modo, precisa de algo para dormir e precisa de algo para acordar, porque a frustração é tão grande, grito e grito e grito. Isso tardiamente, eu estou falando, no meu caso, uma filha de 3 anos e 8 meses. É um pouco a gente não poder alterar o ambiente, o pai não poder fazer nada. Essa é uma coisa que a minha companheira, ela olhou para ela e falou, às vezes o mamar é silenciamento. Então é muito, eu nunca tinha pensado nisso. Tá. E então as questões dependem muito do jeito que os pais também são, né? A personalidade de cada um, das nossas inseguranças, desse susto que é ter um filho. A gente fica assustado mesmo. No começo acha que o choro é para acudir e se estiver chorando está errado, né? A gente tem muito essa ideia, né? De que o choro é errado e a gente tem que fazê-lo parar. Sim. Né? Não, o choro é a única forma que o neném tem de comunicar com a gente, de expressar o que ele está sentindo. Minha esposa fala muito que mamar é muito solitário, que ela acha que é muito solitário, porque é entre ela e o bebê. Então ela se sente muito sozinha. Então você tem que estar junto, ajudar, tentar acompanhar o máximo que der, para tentar tornar um momento mais tranquilo. É curioso, né? Assim, como as duas coisas são complementares. Você vai, o que você vai falar? Eu ia tentar... O Rodrigo colocou uma fala aqui que logo no começo, com a minha esposa, a gente fez um combinado lá. Aliás, obrigado pela dica do suspiro. Eu vou guardar 7 chaves e vou tentar hoje à noite, inclusive. Hashtag segundo suspiro. A gente tem um combinado que entramos na jornada de dormir à noite da madrugada, não tomamos nenhuma decisão. A gente deixa pra dizer, cara, eu achei que você podia ter trocado a fralda. Beleza, a gente vai falar de manhã disso aí, porque eu tô caindo de sono, ela também, ela tá no auge do estresse ali, eu também. Então a gente, nosso combinado aqui é não tomamos decisões, e a não ser que seja algo que, sabe, precisa ter uma intervenção muito firme. Mas é mais nesse sentido. E na jornada do mamar, a rotina é um pouquinho diferente lá na hora do período do sono, porque quando os meninos estão sincronizados, a gente tenta colocar eles para mamar ao mesmo tempo, né? Só que acaba sendo um baita desafio que no começo o mamar ao mesmo tempo é lindo, porque você põe na almofada, ele pouco movimenta, assim, então meio que já acomoda certinho cada um. Aliás, é uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida. Cada um num seio e mama com prazer, você fala, meu Deus do céu. Só que agora eles estão mais ativos, então minha esposa segurando um lado e eu acordo e vou ilustrar aqui, Léo, seguro do outro lado, eu falo, mama junto pra dormir junto, pra todo mundo ir no mesmo ônibus junto, sabe? Daqui a pouco tem a fase do pé na cara. Tá Antigamente mamando. tira uma foto muito bonita, agora tá ficando um vídeo muito louco, né? Antigamente era essa imagem parada, assim, agora é um vídeo, assim, um gif, assim. É isso aí, eu tô tirando uma foto, agora eu saio na foto. Mas eu acho assim, que eu acho muito louco, assim, que é a primeira vez que a gente se encontra, nós 4. Assim, não é que a gente cresceu junto, a gente combinou isso. É a primeira vez que a gente se vê, nós 4 aqui. Já tivemos algumas trocas online, enfim, mas é a primeira vez que a gente se encontra.
E aí, como cada um de nós vai compondo e vai trazendo coisas, né? Como, tipo, coisas para essa panela. Porque eu achei que a tua fala e a tua fala, elas se encontram no meio, no sentido de que... Eu acho, assim, que, de repente, dos relatos que eu tenho ouvido, assim... o mamar noturno, especificamente, ele é um ato muito solitário. Sim. E ouço muita reclamação, nesse sentido, muita dor, vou dizer, de como durante essa hora de mamar, de repente, que você sente uma falta de parceria, sabe? Tipo, o cara dormindo, o cara lá, assim, tipo, trabalho, amanhã, reunião, a parada toda. E essa mulher tá lá, dizendo, pô, parece que eu tô sozinha nisso aqui, saca? E tenho sentido muito essa dor da mulher ali. Eu acho que, de repente, mesmo que a gente não consiga fazer grandes coisas, embora eu acho que tem uma amamentação do pai, aí uma coisa de oferecer um conforto, uma estrutura. Levar água para a mãe. Sim, fazer uma hidratação, enfim. Mas se você não tiver mesmo nada para fazer, tipo, a mulher não tem sede, a almofada tá perfeita, assim, o gato tá fora, que sei lá, eu não tenho realmente muita estrutura que oferecer. Só o fato de você estar ali, aí, dizendo, tamo junto nisso aqui, sabe? Fique junto. Isso é uma coisa que eu acho que constrói família, sabe? Constrói relação, constrói parceria. Mas isso também precisa de um outro lado, não é, Rodrigo? Sim. Que é o que eu digo, onde se encontram talvez as duas coisas. Sim. É muito difícil pra gente que é homem tá ao lado da mulher sem resolver. Isso é importante. Então, eu me lembro de uma cena muito bonita que aconteceu lá em casa, mas muito rara acontecer. A Antônia estava no auge, né? A minha filha Antônia, né? E a minha companheira Helena. Então a Antônia estava no auge da frustração, assim. Estava com 13,5 e a gente não conseguia acessar ela, assim. E algumas cenas dessa aconteceram. Teve um dia que eu abracei a Helena, a gente chorava, assim, do lado, e ela gritando. E ela agradece até hoje, assim, ter estado ao lado e não querendo fazer algo que solucionasse. Assim. Resolver, né? Resolver. Isso é um lugar comum, né? Você não deixou ela fazer o que ela queria, ela botar pra fora aquilo que ela estava sentindo. Mas só que a nossa paciência é finita. Sim. Porque o ideal é a gente acolher infinitamente. Só que a gente não consegue. Sim, não consegue. A gente tem nossa criança ferida, que vai sair na hora. Como é que é aquela do São Francisco de Assis, da oração? Que eu tenha mais satisfação em dar do que em receber, sim, sabe? sim, Aquela, sim, eu acho doar, né? uma oração Não, então, que é muito bonita, assim. Então, mas esse altruísmo é muito raro entre os homens. Não, total. E entre os homens. Entre o a nossa masculinidade. E a gente chega querendo resolver, né? Então, como é que não tá mamando? O que tem que fazer? Onde? Não, tem que ligar pra quem? Tem que fazer o quê? A gente sempre está na situação de não respeitar o outro como ele é, né? De falar, se fosse eu faria desse jeito. Pois é. E a gente sabe, né? Hoje, já talvez, filhos de diferentes cidades, a gente tem um leque aqui de idades, mas a gente sabe que a infância não é uma coisa que se resolva. Exato. A infância é uma coisa que se vive. Sim. E você tá aí. E o choro é para ser chorado. E o choro, como você falou, Daniel, em algum momento virará uma linguagem um pouco mais estruturada, assim, mas assim, a infância não é para ser resolvida. Exato. A infância não é mas isso dá uma agonia. Não é uma questão útil, assim, não é que se eu fizer isto A, então acontece B. Assim, mas isso dá uma agonia. Dá uma impotência. Claro. Mas por que será? Porque eu acho que é porque nos faltam ferramentas, cara. Eu sou um ser narcísico. Eu sou artista, sou músico. Tá no palco, ser aplaudido. Então, a hora que chega o filho, é uma desconstrução, assim, talvez a segunda, a terceira potência, assim. É uma desconstrução bem grande. É bem difícil, assim, pra mim. Bem difícil. Coadjuvante também ganha Oscar. Coadjuvante. Sim. Coadjuvante também ganha Oscar. A gente também tem que entender em que momento o protagonismo não é nosso, né? E acho que a amamentação como ato de transformar sangue em leite, aí você não é você, não é sobre você. Desde o Mas parto, também né? Mas também é aquela coisa que eu queria trazer do que você falou. Também é sobre você. Não no sentido de ocupar a amamentação e a amamentação vai ser como eu dizer. Não se trata disso. Se trata de ir juntos, né? Justamente encontrando ali, pais os combinados. Eu acho que de madrugada a gente não deveria falar disso. Isso a gente até fez um vídeo que se chama O Acordo da Madrugada.
Assim, o que acontece na madrugada, vamos tentar deixar na madrugada. Se eu te falei uma coisa, se eu fui um pouco ríspida... É claro que o cuidado, ele tem que tentar estar ali sempre, mas assim... eu lembro que eu falei com um especialista em sono e ele me falava assim... Tem 3 tipos de pessoas. As que não dormem e ficam mal. As que não dormem e ficam muito mal. E as que não dormem e chutam o pau da barraca. Assim, não tem ninguém que não durma e fique bem. Estamos cansados. Vamos respeitar um pouco esse momento, tentar respirar um pouco. Mas também é bom a gente gerar compromissos em um momento menos treta. Sim. O sol já saiu, a gente tá com um cafezinho na mão, podemos falar do que aconteceu ontem. Daí o momento menos treta, o bebê tá falando a todo momento. Aí você não consegue terminar uma frase. Eu vejo que todo momento... É uma questão de tática. Acho que todo momento aqui é um trabalho de sensibilidade e construção. Em que sentido aqui? Não sei se você concorda no que... Às vezes a gente se coloca num papel de que a gente estava conversando aqui, vou resolver, deu um problema aqui, acabou a água, preencho, acabou. E vai chegar num momento que não é mais sobre você, né? O eu vou resolver você vai ter que fazer parte da solução. Mas o resolver ali é um processo entre a sua esposa, as suas crias, entre você apoiando ali. Dividir as tarefas. Exato. Cruzar um pouco a linha ali do tipo, como participar, não tem jeito. Talvez um pouco da jornada da noite que aconteça lá em casa lá e eu seja tão ativo e tão participativo, porque a situação me forçou desta maneira. Gemelar também, né? Porque imagina que Rodrigo, a minha esposa tá amamentando um e não dá para amamentar o outro, então o outro foi pra naná, eu vou ter que pegar ele ali e ele vai se acostumar comigo e a capacidade de adaptação do ser humano é formidável. A gente, como ser construído agora homem, e quando eu falo homem, mulher, enfim, já adulto, já tem um pouco mais de... sabe? Mas aquele papel em branco acaba se acostumando e se adaptando, e aí mamou. Então, talvez eu entrei nessa posição por uma obrigatoriedade. Porque eu faço o time do parte do tipo, se eu não dormir, eu acordo azedíssimo. E aí minha esposa também já sabe disso. Então a gente tenta achar um meio termo, sabe? Nesse sentido. E eu só experimentei isso que vocês comentaram, da solidão, da amamentação, ser uma solidão, um único episódio. Eu estive muito cansado, não vi os meninos, não me toquei, faltou sensibilidade da minha parte, não sei, estava muito cansado, apaguei a noite. No outro dia de manhã eu acordei, minha esposa olhou pra mim assim, eu vi ela, sabe, exausta, e falou, não faz mais isso, por favor. Eu sei que foi inconsciente, você não planejou não acordar à noite, mas não faz mais isso. Nossa, eu trabalhei aquele dia ali, trabalho de casa, aquele dia ali com o coração despedaçado. Eu falei, pelo amor de Deus, se eu não acordar com os meninos, você me acorda, então não tem problema. Porque me machucou, sabe? Pode me acordar. Por favor. Minha esposa me acorda, assim, troca ele. Às vezes eu troco ele, faço a forma, dou pra ela, vai dar de mamar, aí eu volto a dormir. Mas acaba sendo dela, mamar não tem como. Então você acaba dormindo um pouco, se precisar, ela me acorda. Vai lá e troca o menino, eu tenho que ir lá e trocar. Banho, por exemplo, na casa sou eu que dou o banho. Legal. Os dias que eu tô em casa de home office, ela já nem me preocupa com o banho. Eu encho o banheiro, eu que dou o banho. A tarefa é minha e boto ele pra mamar depois com a fórmula pra ajudar. Se não dividir as tarefas, não dá conta. Eu acho isso bem legal. Eu acho que a gente podia falar disso, mas eu fiquei com uma imagem na tua fala que me pareceu assim, você entra, resolve uma parte, mas sai, outro entra e resolve. Às vezes são as próprias crianças que resolvem, que fazem, né? E me deu uma ideia assim meio de ciranda, de dança. É um ciclo. Eu acho que a gente vem muito na ideia de marcha, né? De eu resolvo e vocês vêm atrás. Da razão, industrialização, né? E essa ciranda, assim, o poder, né? Ele pode ser a ciranda dele é maior, né? Tem 2. Isso, essa ciranda já é um bloco de axé, Olodum, Filhos da Madrugada. Tem um objeto a ser salvo para cada um, né? Exato. Não precisa disputar, né? Porque em casa eu vejo muito isso, né? Essa disputa de quem salva, sabe? Sim. E é dela e é meu também, né? O que acontece é a gente, às vezes, Rodrigo, a gente trocar.
Fala, cara, não tá rolando eu aqui com o Antônio e você com o Manuel. Toma, Rodrigo, Antônio, me dá o Manuel. Acho que eu vou emprestar um filho seu. Sabe? E tá Emprestar um tudo filho bem. seu para equilibrar. Eles vão ver, passa um tempo lá em Tá casa. aí a lá, oportunidade fica o terceiro. A irmã, o irmão da Antônia começam a se desenhar no horizonte. Escuta, eu acho que tem um recorte aí massacrante pra gente, que é pai dessa época. A falta de rede de apoio. Que a gente está falando a todo momento como se a família fosse o único núcleo que importasse, e de fato porque a gente viveu uma fase de isolamento social. E também a forma da gente pensar no trabalho também é bem competitiva. Isso é muito chocante com criar para o mundo um cidadão, que o filho não é nosso, né? E a gente chegou, inclusive, a ser competitivo no trabalho parental também. Também. Em alguns momentos a gente se coloca num pé de disputa de... E eu, sabe? E eu que vou entrar aqui, como é que é? Você fez demais? A tal da menos mãe porque foi cesárea, não foi normal. É bizarro aquilo, né? Porque não amamentou e tal. Mas isso é uma coisa triste, né? Nossos filhos deixaram de ser filhos comunitários. Assim... Eu acho assim... Talvez o grande sucesso, digamos, do nosso futuro como espécie seja quando, assim, a gente volte um pouco a se preocupar não só com tua parte. Muito. E também não com a parte das pessoas que eu conheço, mas quando você passar a se preocupar com as pessoas que você nem conhece, Isso. aí eu acho que estamos falando de sociedade. Teve... E os homens têm esse convite, né? De repente, como a gente está conversando com outros caras que têm filhos da mesma idade, mais ou menos, será que a gente tem pode construir, de repente tem alguém... Que você tem um pai ali que fala, pô, vamos trocar ideia, posso deixar meu filho, posso... Eu acho, pelo menos para mim como pai, foi vital ter um grupo de amigos que eu sentisse a plena confiança de deixar um filho meu pequeno nos cuidados de outro cara. E assim, a galera fala, assim, não só esse indivíduo está sendo cuidado por um pai, como ele vai deixar com outro pai. Tipo, a galera fala, não, mas deu certo. Revolucionário, né? Cara, eu acho que a gente tem que começar a ser pioneiros em algumas coisas e deixar o filho com outro cara. Assim, evidentemente, lógico, sempre com as infâncias protegidas, mas eu acho que nos cabe criar essa rede, Tem uma cena Rodrigo. bonita. As praças estão cheias de gente na mesma situação e que, de certa forma, se unem nisso. Então, teve uma cena bonita com a Antônia, que uma bicicleta bateu nela de uma outra criança e ela caiu e chorando, e tinha uma mãe... que eu já conhecia, mãe da Ana May, a Adriana, é o nome dela, e ela recolheu a Antônia. E eu achei muito legal ela recolher minha filha, sabe? Ali. Sim. E eu não ser quem estava salvando minha filha e ver que ela não dependia só de mim, ela depende de uma rede. É uma sensação. Eu relaxei muito, assim, eu falei, é muito lindo ver isso e deixar isso acontecer sem eu interromper. Ainda é estranho você ver um pai no parque com uma criança sem a mãe. Às vezes eu boto meu filho no sling, vou caminhar com ele no parque, eu fico olhando, achando que é a coisa mais estranha. Um pai com um menino, cadê a mãe? O povo sempre fica perguntando, cadê a mãe? Já te perguntaram? Não perguntaram, mas você vê que o povo tá olhando, achando estranho. Vão te perguntar ainda. Já me perguntaram no mercado. Já. Mas com 3 meses só? Eu já fui. Você foi com os dois? Com os dois. A gente tem aquele carrinho lá. Mas você também apelou, né? Estregou na sociedade assim. E a gente tava ali, aí minha esposa se distanciou. Então, se distanciou um pouco para pegar alguma coisa, porque também nessa jornada se faz necessário a mulher sair um pouco de casa, ter uma convivência ali com outros. E ele falou, cara, vamos. Aí eu tô lá no carrinho, no começo eles dormem bastante e tal. Eles dormiam bastante. E aí minha esposa se afastou um pouco para pegar fruta, alguma coisa lá. Aí vem a pergunta retórica, são gêmeos? Aí você fala, são, sim. Aí ela deu uma olhada, assim, 360. Cadê a mãe? Não, a mãe tá ali e tal. Como é que pode como isso? se fosse um problema, eu Como é que ali. pode isso? É um fiscal de uma lei, né? Que existe Mas a lei. tem uma reprodução do machismo, né? E são leis, né? São leis culturais. Os filhos são da mãe. E algumas pessoas assumem essa função de fiscal. Onde tem lei, tem fiscal. Eu lembro de uma senhorinha também muito bem intencionada numa praça faz muitos anos. Eu saí com o Gustavo, que é meu caçula, e saí, depois de ter 3 filhos, saí sem agasalho para ele.
assim, loucão da paternidade, sabe? Saí com o menino e não levei agasalho, caiu a temperatura, enfim. Acontece. Aí eu vi aquela senhorinha vindo assim na minha direção, assim, Vou pegá-lo. Você já se preparando. meteu a mão na cintura e... Cadê a mãe dessa criança que mandou ele sem agasalho? É como se fosse a responsabilidade da mãe, A mãe né? nem sabe que a gente tá aqui. Coitada da Nunca sem mãe. agasalho. Cara, foi O muito lugar da louco, culpa é mas da E a mãe culpa é da sempre. mãe, não A do culpa é pai. da mãe. Eu fiquei curioso, vou fazer uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta? Daniel, você tem uma rotina à noite? Como que funciona? A gente lá tem uma rotina, mas muito bem estabelecida. A gente tentou montar uma rotina. Eu chego do serviço umas 6h30, 7 horas. Quando eu não estou em casa, minha esposa dá o banho nele. Eu já chego, pego ele e tento colocar ele para dormir. Mas quando eu estou em casa, eu dou o banho, faço a forma, dou para ele de mamar e depois a gente tenta botar ele para dormir. Quem conseguir fazer ele dormir, coloca ele para dormir. Ah, entendi. A gente Legal. tenta fazer o que dá. Ultimamente eu tenho percebido que ele não tá ficando mais comigo. Não tá querendo mais a mãe. Mais a mãe. Porque a gente sabe que tem uma fase que ele vai querer mais a mãe. Não era para ser por agora, mas está acontecendo. Já não estou conseguindo muito botar ele para dormir. Mas a gente tenta sempre que possível colocar ele para dormir e seguir uma rotina. Ao pé da letra para ser o mais preciso possível. A gente tenta. Mas tem hora que você também. cansa e chega, deixa ele ficar na luz mais um pouquinho, porque senão ele não vai dormir. Você segue alguma religiosamente, Rodrigo? Curiosidade, uma rotina? Não, assim? é bem bagunçado. Aham. O soninho da tarde, que diminuiu um pouco agora. Mas eu tenho até um relato para fazer, se for possível. Eu me lembro que o primeiro trauma meu como pai com a Antônia foi exatamente por causa do soninho. Talvez tenha interesse isso. Meio particular, mas assim... Aí lá vem os manuais, né? Você vai tentar desmamar no desmame noturno e tal. E aí são 3 noites e você vai conseguir desmamar. Só que você não acessa a mãe, fica com você e você fica acordado a noite inteira ali durante... Eu sei que passou 6 noites e eu naquela função, né? Gritaria e eu lá colhendo. Na 7ª noite, eu espanei e chacoalhei ela. Naquela chacoalhada, falei, ih, cara, perdeu. Perdeu. Assim, eu senti que tinha tido uma falência como pai mesmo. Falei, deixei de ser pai, assim. Nesse momento que eu dei um chacoalhão num bebê, eu deixei de ser pai. E aí eu desisti. Foi uma coisa bem, bem chata, assim, que aconteceu. Não, e pô. tem a ver com o som. Não, tem hora que você dá uma guinada um pouquinho mais rápido, tenta dar uma acelerada para ver se melhora. Às vezes ele dá uma acalmada. De repente você não explica, parou, você fica quieto. Não mexe que ele parou. Não Você respira. fica do todo torto, deixa ele quieto porque ele tá resolvendo. Braço dormiu, continua. Braço dormiu, Que continua. Aquele gangrene. filme, né, de 127 horas que fica É isso, tem um filme. a pedra assim no seu braço, onde você não pode ser. Você tinha, Léo, alguma rotina, assim, você Cara, lembra? Que seguia a risca? Olha, assim, eu acho que as rotinas, elas... Eu acho que eu de alguma maneira, meus 3 filhos, talvez o meu filho do meio e o meu filho mais novo, que foram os filhos onde eu estive mais realmente na relação de cuidado, eu acho que passei por diferentes fases. Passei num momento que eu acreditava que instaurar uma rotina era vital. Ok. E fazia de tudo para que isso se respeitasse ao ponto de foder tudo por causa de querer ter uma rotina para arrumar tudo. Aham. Assim, Adultocêntrico, né? loucura. Loucura total. Eu achava que era sobre mim em alguns momentos. Assim, o sono. Se É o eu meu tenho que sono. botar essa criança para dormir, para eu dormir. E, na verdade, depois eu fui percebendo que, na verdade, tem outros elementos. Tá bom. E aí, ouvindo vocês, eu estava aqui fazendo o exercício de lembrar de mim um pouco. E eu acho que hoje, se eu tivesse um bebezinho pequeno, né? Dá vontade, mas já passou. Seria uma coisa assim, do tipo... Eu acho que eu entenderia bem o que é tática, o que é estratégia, o que é assim... O que é tarefa, sabe como você falou? Sim. Isso tem que ser feito, isso tem que ser feito, isso tem que ser feito. E o que é relação? E o que é relação? Que eu acho que aí a gente... Eu acho que eu me perdi em alguns momentos, assim, com os meus filhos, de focar muito na tática, na técnica, faz isto, faz aquilo e vê e tal. E deixei de pegar e falar, tá tudo bem, você sabe... Você teve um passado cartilhento. Isso. Eu tive um passado de início de cartilha, assim, de muitas coisas. E de pensar assim, E disso, de falhei como pai, falhei como cuidador, falhei como... Aí vem a Entendi. nossa culpa, né? E aí vem uma coisa louca, porque... Eu não sei, eu acho assim, cara, essa parte de técnica, estratégia, tarefa, alguém tem que fazer... A gente tem que assumir a boa parte de algumas coisas dessas.
Mas o que relação se constrói na hora que... Contato, Tudo bem né? que... Pode ser que tua filha não durma na tua mão. Beleza. Mas se ela estiver ali... Ontem a Teca dormiu, deu um presente. Olha só. Olha Mas se aí. ela te vê, tá aí disponível. Eu acho que... Exato. Eu não sei, cara. Num Verdade. país que tem 6 Verdade. milhões de brasileiros sem pai no RG e que tem outro tanto de brasileiros que não tem um pai... Que um pai Ou que só tem acessório... no RG, né? Ou que a infância às vezes é um que a privilégio. infância faz uma coisa com a gente que a gente não está acostumado, né? Ela nos aceita como a gente é, sem a gente ser perfeito. Né? Isso, ele já saca que você é imperfeito, sacou isso faz tempo. E essa construção faz parte da paternidade, né? Não tentar ser perfeito. Né? É isso. É difícil isso daí. Pois é, Abdicar dessa idealização. total. Mas eu acho que a disponibilidade tem um valor ali, sabe? Acho que estar. Assim. E eu acho que depois também, eu acho que pensando nas minhas rotinas, assim, também perdi a paciência já com o filho que não dormia. Mas o depois eu acho que foi um momento que eu aprendi a cultivar, sabe? Tipo, pisei na bola contigo agora, falei uma coisa... Eu acho que dei também valor a construir o depois. E quando a gente acolhe nossa imperfeição, a gente está do lado da mãe. Porque ela vai ter um momento de derrubada dessa idealização materna, da transição, assim, do filho do seio para o mundo. E aquilo ali é muito, muito, muito solitário, esse luto dela. Sim. E eu já fiquei de olho na minha companheira, extremamente fora do que ela é, assim, e ajudei. Porque eu saquei em mim esse movimento, assim. Da frustração mesmo, da falar assim, para que serviu o que eu fiz? Né? Mas serviu. Serviu, claro. Serviu. E eu acho que essa disponibilidade e você se tornar um cuidador confiável aos olhos do seu filho e aos olhos da mãe desses filhos, aos olhos da sociedade, que as pessoas te vejam e digam, esse é um cara que sabe cuidar, esse é um cara que vai cuidar bem. Eu acho que isso também ajuda a mãe a soltar um pouco essa... Tem que ser comigo, não. Sim. Se ela te percebe como um adulto confiável, se você for um cuidador, né, carinhoso, acho que vai ser mais fácil para ela. Não que seja fácil. Sim. Porque acho que a gente nunca vai conseguir sacar o que uma mãe sente num desmame, cara. Não, Acho que não isso tem assim, como. a gente não vai conseguir nem... No parto, sequer, na gravidez. Num parto, numa gravidez. É um trabalho de construção aqui, porque, por exemplo, eu amo meus filhos. A melhor coisa que aconteceu na minha vida são os meus filhos. Mas eu entendo perfeitamente que é um amor diferente do que a mãe deles, minha parceira, tem com eles. Então, a estratégia que o pensamento que eu tenho é o de construção. Então, como o Daniel falou ali, banho, eu vou dar o banho. Vamos lá no chuveiro. Você tem que criar seu laço, você tem que criar seu momento com seu filho para ele acostumar com exato, você. Exato. E conquistar isso, né? Sim, dia a dia, né? Digamos, não defender, mas fazer questão. Sim. E talvez você perca um futebol ou outro, talvez você perca um happy hour ou outro. Porque senão mas amanhã estar você vai ali, falar cara. assim, eu podia ter dado mais banho, eu podia ter feito mais. E passou. Passa rápido, Isso né? deveria ser, assim, aos olhos uma tarefa comum a ponto de não chegar alguém de fora e falar, nossa, seu marido ajuda bastante, né? Mas para isso vai precisar desconstruir o machismo da estrutura, né? Mas é um ciclo que a gente tem que começar Sim. a pensar em como quebrá-lo, porque não é que ajuda bastante, o filho é dele também, igualmente. Ele participa e ele tá fazendo lá. Ajudar é um verbo complicado, né? ruim, Que né? supõe que o problema é do outro e você é uma pessoa legal que... Exato. Então, esse pai aí é... Não é isso. Não, então, a Helena ouve... ouve assim, todo mês ela ouve, mas ele é um ótimo pai. Como se ela tivesse sorte de eu ser o pai, pelo amor de Agradecer, Deus. né? E Por você essa não faz mais que agradação. obrigação. Escuta, eu tô engatinhando na minha paternidade. Não, isso é uma armadilha, né? Narcísica, né? Essa é a hora que a gente não é pai, porque se a gente tiver tanto orgulho assim, Tem um... perde a conexão, né, com o filho, né? Tem um episódio de uma série, né, que é Queer Eye Brasil, que é com os Fabulosos. E... Do Rafael Stein. Isso, que ele acabou... A vida impôs uma situação para ele Sim, lá. sim. Ele acabou se tornando um pai solo durante a jornada que a vida pôs uma situação, cara, ele faz uma reflexão sobre isso que a gente está falando, que tiver a oportunidade de assistir, vale muito a pena. E Tem um assiste com episódio lencinho, que você vai chorar muito.
Muito. 2 camisetas, encharca a primeira, você tira e começa a encharcar a segunda. Sugestão. É uma coisa louca. Eu fico olhando assim, tipo, o amor de mãe e o amor de pai, né? A gente ouve isso um pouco ainda. E é uma armadilha também, essa questão do amor de mãe como uma coisa natural. Não sei, assim, lógico que não é meu lugar dizer isto, mas lendo, por exemplo, teóricas como a Elizabeth Barinter, por exemplo, a gente vê que também é uma construção de mito, de um amor de mãe que, na verdade, é construído tanto no dia a dia quanto qualquer pessoa que cuide de um ser humano. Claro que a mãe tem uma coisa ali, lógico, que a gente acabou de mencionar, Uma conexão, que é ali, né? gestar, que é gerir, que é parir, que é nutrir, lógico. Mas esse amor do dia a dia, ele se constrói, assim, na intimidade. É que esse vínculo também pode despertar um monte de sombra dessa mulher e fazer ter depressão pós-parto. Claro, o Né? tamanho do projeto é enorme. É enorme. Mas olha que louco, eu estava vendo de depressão pós-parto. As taxas, por exemplo, de depressão pós-parto em países como, por exemplo, ou em regiões como a Caxemira, por exemplo, aí na fronteira aí da Índia, é zero. É zero, porque a comunidade acolhe essa mulher de uma forma. Eles falam de beraca, eu acho que é a palavra quando você está grávida e você tem muita, assim, tá com uma luz, tá uma coisa assim, uau. Acho que é beraca a palavra. E elas pintam de rena, assim, as tuas mãos para você não fazer nenhum tipo de atividade de serviço doméstico. Entendi. E a galera vem e te acolhe. Então, eu acho que muita da depressão pós-parto, ela vem de uma forma individualizada de viver a parentalidade, em que se você não... É você por você mesmo e assim, você não sabe nem quem mora na tua frente. No sabe? inconsciente, você que manja disso. Ou no inconsciente vai vir aquela ideia assim, vai nascer a criança e meu marido foi embora. A culpa é da criança. Isso é uma viagem, né? Claro. Acontece. Tem, assim, eu acho que Então, são tantas é que a gente coisas, é muito careta né? na Tantas análise coisas. desse amor de mãe, né? Sim, Então, claro. o tamanho do vínculo é o tamanho do projeto e não o tamanho da positividade. Sim, né? sim, não, pode ser uma coisa muito difícil para essa mulher. Claro, pode reacender coisas delas, enfim. Né? Somos 4 caras falando sobre o que você tinha uma mãe, de qualquer jeito a gente... Mas assim, pensando, digamos, para deixar a mãe... E eu sei que deve ter várias críticas aí nos comentários do YouTube. Falando de paternidade, o amor de pai, estar aí presente com as falhas, com os truques, com a coisa... Cara, isso gera nessa criança uma sensação de... Pô, eu sou importante, cara. Claro. Tem esse cara e tem essa mulher aí me cuidando, assim. E ele vem, tenta uma coisa, ele vem, ela tenta outra. E com esse funciona tal coisa, com esse funciona aquilo. Lá com esse aqui eu durmo em cima, esse aqui me dá banho. Aquilo cria relação, saca? Sim. Ou de noite ela pede uma comidinha, que nem o caso da Antônia, aí eu levanto para fazer a bananinha com mel para ela. Então já tem esse ritual. A receitinha lá. Né? O Daniel falava disso, né? Construa seus momentos. Construa seus momentos para que eles lembrem de você. Sim. Que ele queira esses momentos. E construa esses momentos, se possível, sabe aquele jogo do Monopoly, que você constrói propriedades em lugares mais caras? Sim. Acho que os momentos de treta fisiológica são um castelo, tá ligado? São um hotel. Hotel? É hotel no Brasil? Sim. Hotel. Você compra um hotel na propriedade em Copacabana, sei lá. Se você conseguir meter um momento seu dentro de um momento fisiológico do pequeno bebê, tipo alimentação, sono, enfim, fisiologia. Não, eu tô boicotando mamar, eu chego lá com um bis. Falo, pega um bis. Ó. Mas nem isso não funcionou. Não deu certo. Não deu certo. Ela tá firme. Tenta O sem negócio tá parar, firme, tenta um Hershey. Bem, um Kit Kat. Eu falo, fase oral, vou boicotar, vou roubar. Não faz isso. Não Desculpa. faz isso. Pô, galera, vamos lá. Pensando assim, se fosse para dar um conselho assim da tua vida até agora, durante o sono, galera, não faz isso, galera, faz isso, o que você mandaria aí? Eu vou falar sobre o que eu entendo que são, abre um grande aspas aqui, os nossos truques durante a jornada da noite para fazer eles engrenarem no sono, e até um pequeno trecho da rotina que é na mesma faixa de horário ali a gente tenta dar o banho, então entre 6 horas até 7 horas. A gente tenta fazer uso de aromaterapia com lavanda, então coloca um pouquinho no banheiro, no umidificador de ar lá para criar um ambiente. Inclusive para os adultos, né? Inclusive para a gente precisam também. mais do que... Fazemos isso, damos banho, aí a tropa toma banho junto e a tropa sai do banho junto, todo mundo no mesmo momento.
Vamos pro quarto, mais escuro possível, e descobri recentemente uma bola de pilates que eu fico sentando com o menino lá e nanando ele lá, e é o que tem funcionado pra gente. O ciático ali. agradece. Isso. E a gente sempre coluna, coloca. essa aí eu tenho uma em casa. A gente coloca lá um ruído branco ou algum sonzinho mais leve durante a noite para tocar, e é dessa maneira que a gente leva a jornada. Acordou na madruga, geralmente acorda na madruga, eles mamam, serenam um pouquinho, eles já retomam o sono. Então, não sei se pode ser bem uma dica, mas é o que a gente tem feito ali e tem funcionado pra gente ali. Boa. E nada cravado na pedra, né? A gente tenta sempre priorizar o bem-estar e a saúde mental nossa também, para que a gente possa prover um bem-estar. E o que não fazer, a gente tem o pacto da madrugada, o que não fazer, o que a gente acabou assumindo lá e tem funcionado pra gente. A gente procura... Cara, a jornada da noite ali, mesmo que não seja uma completude de sono deles, a gente se dedica integralmente. Então, eu não vou sair no meio da noite para comer, eu não vou sair no meio da noite para fazer outra atividade, para seja trabalhar, que seja. Então, se dedicar integralmente naquilo ali. E paciência. Vai passar, é uma fase. Vai. Quando Exato, casar passa, fica ciclo. tranquilo. Quando eu casar. É paciência, empatia. Ou não. Principalmente com a sua parceira. Ou, enfim, com seu parceiro, paciência, porque é uma jornada ali. E eu confesso que me bate uns pensamentos, às vezes eu tô deitado na cama e eles estão lá na cama conosco, ou às vezes eles estão deitando em cima de mim, eu olho assim, vejo os dois, a minha esposa, cara, dá muito trabalho, mas já automaticamente vem um pensamento assim, eu vou sentir falta disso. Que bom ter isso, né? Cara. Porque isso é um alto investimento, mas é uma alta recompensa em algum momento. E não é certo também. Mas acho que, sei lá, de repente eu fico pensando assim que uma das grandes gratificações da paternidade não é nem o reconhecimento dos filhos, nem nada. Mas o fato de você ter se envolvido com responsabilidade. Isso. E a gente tem uma frase lá em casa lá que eu comecei dando um banho nos meninos, participando e tal. E aí eu vejo o rostinho deles molhado, tudo. Eu até falava pra minha esposa, conversando com ele, né? Falei, pô, você não vai lembrar nada disso, né? Aí ela foi e completou e falou assim, mas você vai. Então a gente completou a frase agora, falou assim, você não vai lembrar, mas o papai vai. Pô, isso... Pô. E eu não sei até que ponto lembrar é importante, porque o cuidado, ele... Mesmo que a pessoa não lembre, mesmo que esses dois bebês, assim... não lembro. A lembrança não é tão importante quanto a vivência, cara. É estruturante, né? É estruturante. Pra gente, a vivência é o principal. É um bebê que se sente seguro. Se sente seguro ali, se sente cuidado, se sente amado. E a gente não pode esquecer, assim, que a infância, o tempo inteiro se pergunta isso. Eu sou amado, eu sou querido, eu valho a pena, alguém me respeita. E pra nós, né? E ela não te pergunta diretamente isso, não. Ela se pergunta com o que você faz. Exato. Se responde com o que você faz. Ela se responde o tempo inteiro. Eu sou querido. Assim. Com aquilo que você faz. Que massa. Fala aí, Rodrigo. É difícil ser referência sem ficar sério demais, né? É difícil ser referência sem ficar sério demais. Mas tem enfim. que se divertir um pouco, né? Eu acho que uma coisa legal que a gente faz é ler historinha para ela e pegar os livros na biblioteca. E ela pede para ir na biblioteca. Isso fez eu ressignificar bastante do meu contato com leitura, que estava esquecido há décadas. Eu não lia. E quando eu era pequenininho eu lia bastante. E tem estudos impressionantes, assim, de quantas mais palavras a criança ouve, como ela mais desenvolve, aprende, experimenta, assim. Tinha um estudo dramático, assim, de crianças em comunidades pobres dos Estados Unidos, crianças numa situação muito vulnerável, que elas realmente tinham, assim, 5.000, 10.000 palavras a menos, na média, do que famílias com mais recursos, e como isso faz diferença, assim, na vivência de mundo de um ser humano. A Antônia se exprime muito bem. Que legal. É bem bacana conversar com ela, dá para ter ela tem uns argumentos dela.
Bastante até, viu? Olha aí, dá pra passar a noite em claro conversando com a Antônia. Um belo diálogo. Tá, de se o repente, papai aguentar esses- e a mamãe aguentar, dá. Esses papos filosóficos, de Porque repente... os filhos lembram. aguentam, né? Eles vão Eu acho que o principal é manter a rotina, criar uma rotina com o menino para que ele acostume. É um computador vazio, você está inserindo informações. Então, se você criar uma rotina desde o início com ele, com aquilo, ele sabe. Deu aquela hora, ele sabe, eu vou tomar banho, eu vou tomar uma fórmula, eu vou deitar e vou dormir. Então, ele está acostumado, ele vai entrar no ritmo. Previsibilidade. Doce ilusão, porque a Verdade. fase vai mudar, meu amigo. Vai mudar. Mas, você tem que Mas eu manter a gostei da rotina. leitura, viu? Eu gostei da leitura. Eu vou levar pra adiante. Acredito que se manter a rotina, ele vai se acostumando. E um Daí, dia ou outro sair, não ó, atrapalha tanto. quando você entender ele já tá em outra fase. Ah, sim. Mas A gente sempre tá correndo atrás. E que bom, né? É. Que bom, Cada que dia bom. você olha, você vê um sorriso diferente, você vê uma ação diferente. Sim. Tem a rotina, sim. Só ver quem está aí. É. Acho que essa talvez a coisa que junta os depoimentos de todo mundo. Só vê, só vive isso quem está aí. Sim. Se não estiver, não vai viver. E viver não é necessariamente uma coisa boa, assim, do tipo, nossa, que legal que tá. De repente, às vezes, tem as dores, tem as chateações. De repente, você olha e fala, caraca, como dá trabalho. Nossa, como é difícil. Nossa, como eu... Mas vale a pena cada centavo, cada dia, vale a pena. Cada centavo de dia. É isso, vale a pena. Caras, obrigado demais. Vocês querem deixar uma última mensagem, alguma coisa? Eu só agradecer. Eu acho que tem uma coisa assim, bem legal, que eu me abri para isso. É assim, toda vez que minha filha acorda, parece bobeira que eu vou falar, mas tem um brilho no olhar que eu já não tenho. Então, eu acho que independente de ser o certo, de ser estruturante, de causar o resultado X ou Y, é se atentar a fé de mundo que eles têm quando eles acordam, assim. Sim. E que isso, pra gente, é muito importante, porque é isso que faz a gente estar acordando também. E a gente Curta se todos esquece. os dias porque eles não voltam. Curta todos os dias, aproveita. Se maravilhe, né, com isso, né? Eu acho. Não perca a capacidade de espanto de como é maravilhoso o que está acontecendo, né? Isso. Bom. Maravilha, manos. Obrigado pela A oportunidade. gente vai deixar você sair. O nosso papo vai continuar, possivelmente, mas a gente precisa chegar a um ponto. Convidamos vocês a assistirem esse episódio, compartilharem com as pessoas. Deixa comentários, críticas, sugestões. E a gente se vê no E Agora José, no canal Toda a Família Tem. Valeu. Falou, Tchau, tchau. Obrigado.